Pois é, voltamos aqui com o nosso programa pela nossa TV Horizonte e agora nós vamos falar com a Lilbiana Arantes Araújo. Ela é neuropediatra, vai conversar conosco a respeito de um tema muito importante que é o autismo. Mas antes, eu quero fazer um convite para você. No dia 10 de maio agora, vai dar numa sexta-feira, nós vamos nos reunir lá na casa do associado da Metropax. A Metropax é uma funerária que tem os seus associados, fez uma casa para abrigar os associados da Metropax. Né? Você quer fazer um plano funerário? É fácil, 0800 726 0140. Ou você vá pessoalmente lá na Metropax, não tem problema nenhum. Né? E nós vamos nos reunir lá na sexta-feira, dia 10, a partir das 5 horas da tarde, com chorinho, com a bebidinha gostosa, com salgadinho, vai ser bom demais. Você é nosso convidado, tá legal? Mas vamos falar com a Lilbiana Arantes Araújo. Lilbiana, bom dia. Bom dia. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. E o assunto é um assunto muito interessante. Como os pais podem identificar o autismo nos seus filhos? O autismo ele é caracterizado por um déficit de comunicação, um déficit de interação social e comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Geralmente, as crianças, desde pequenininha, elas dão sinais de que tem alguma alteração nessas características. Sei. Então, por exemplo, o bebezinho ele não interage com o olho no olho, não tem uma reciprocidade no olhar, não tem aquele sorriso quando a gente fala com o bebê sorri em resposta, geralmente os bebês não sorriem em resposta. O bebê muitas vezes mostra interesse maior em objetos do que em relação à face humana, então ele prefere o objeto, ele pode ter distúrbio do sono, ficar muito irritado, aquele bebê que às vezes vai no colo de todo mundo e não reclama. Então, esses casos são os bebês desde os primeiros meses de vida que apresentam as dificuldades. E muitas vezes podem ter atraso da linguagem. Então, o bebê não adquire a fala, não consegue se comunicar através do apontar. Ele pega o pai ou a mãe e leva para o interesse dele, mas ele não verbaliza ou não aponta para o que ele deseja. E tem pouca expressividade, assim, né, em relação às emoções, sabe? Então, a gente, né, imitar a caretinha, fazer expressão facial, geralmente tem dificuldade. Ou tem outro caso que o bebê tem um desenvolvimento normal até os 2 anos de vida e aí ele começa a ter regressão dos marcos. Esse segundo caso, ele chama mais a atenção dos pais, porque os pais viam um bebê de um jeito e o bebê começa a perder aquisições. Estava indo tudo bem até então, né? E de repente começa a ter essa regressão. De repente começa a parar de falar alguma coisa ou outra, já não interage mais tanto, começa a ficar muito irritado, tem algumas crises de desorganização que os pais acreditam que seja alguma birra. Esse caso é mais fácil de chamar a atenção dos pais do que aquele outro, porque se os pais não têm experiência com outras crianças, eles não têm parâmetro de comparação. Será que esse bebê está interagindo normalmente? Será que a fala está na hora certa ou não? Será que esse bebê ele tem interesse só por dinossauro? Será que isso é normal ou é porque ele é muito inteligente? Então fica um pouco difícil para os pais. É muito difícil diagnosticar, não é, doutora? Para essa mãe, para esse pai que está passando por isso, está nos assistindo agora, qual que é a dica? O que fazer ao notar aí uma situação diferente com seu filho? Mas ela disse umas coisas muito interessantes, né? Porque a criança, desde pequenininha, com 2, 3 meses, ela já sorri. Já. Né? Pelas primeiras manifestações do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, não é verdade? Isso. Do irmãozinho maior que brinca. A gente conversa, ela já sorri, já muda a expressão facial, balança as perninhas dos bracinhos. Como, por exemplo, Lionel Messi, diz que é autista? Na verdade, a gente tem quando a gente fala de autismo, a gente tem um espectro, por isso que é transtorno do espectro do autismo. O espectro, ele engloba pacientes com transtorno leve, moderado e grave. O grave é aquele autismo que todo mundo reconhecia no passado. É aquele paciente que não comunica, que fica se balançando, às vezes fica, né, com muita estereotipias, que a gente fala movimentos repetitivos. Irritado também, então né? Esse todo mundo sabe. Agora o leve e o moderado, que são mais difíceis da gente diagnosticar. E o leve, muitas vezes, tem a síndrome de Asperger, que é o paciente que tem uma inteligência normal, a supranormal. Ele pode, inclusive, ter habilidades supranormais, que é, por exemplo, uma habilidade de jogar futebol, de pintura, de música. Então, o cérebro dele tem uma área que é muito desenvolvida, mas tem outras dificuldades. O de alto funcionamento não tem atraso da linguagem.
Então, geralmente é aquela criança que fala até de forma muito rebuscada, muito pequenininha, parece um mini adulto falando, sabe? Só que aí a gente vai observando que a interação, a expressão, o jogo, ele entender o sentido figurado das palavras, ele não consegue entender. Então, essa é a característica desses pacientes de alto funcionamento, que esse é o mais difícil ainda, que geralmente o diagnóstico é mais tardio. Hoje, nos Estados Unidos, o CDC, ele tem falado que para cada 58 crianças, uma criança é autista. Está muito mais comum, né? Até mesmo de se ver nas escolas, a gente tem notícia. O porquê do autismo? Onde, por exemplo, a gente pode buscar, não sei assim, você, por exemplo, uma criança nasce com alguma coisa, a gente sabe que pai e a mãe tiveram uma vida desregulada, etc., na droga, essas coisas todas que vão acontecendo que às vezes a criança nasce. No caso do autismo, o autismo, ele é multifatorial, ele é uma interação da genética com o ambiente. Então, cada vez mais a gente tem descoberto vários genes relacionados ao autismo. E esses genes, o nosso código genético é moldado pelas experiências que a gente tem no dia a dia. Ou seja, no passado, quando tinha uma pessoa que nascia com uma tendência a ter o autismo, tinha muitos irmãos, brincava na rua, não tinha televisão com desenho o dia inteiro. Então, assim, a mãe muitas vezes não trabalhava, eu trabalho fora, né? Mas assim, a mãe ficava muito em casa, então tinha relações de afeto, tinha essa questão da interação, que era o ambiente estimulando o cérebro dessa criança. Era outra criação, né? Então era outra realidade. Hoje em dia, quando você nasce com uma tendência genética, o ambiente pode ajudar a deflagrar essa tendência de forma mais precoce e mais grave. Patrícia, tem perguntas? Aqui. Tem sim. Um abraço para o Milton de Raposo, está mandando um abraço para você, Cirantão está adorando o tema. Tem aqui também do Wagner, ele que é de Sabará, ele está perguntando para a doutora. Doutora, é possível detectar o autismo na gravidez? Não, pergunta na gravidez do não Wagner. Tem como. Existem alguns testes genéticos, mas na gravidez não é possível detectar. Depois que o bebê nasce, na verdade o diagnóstico ele é clínico. Então, a gente faz algumas escalas validadas internacionalmente para poder dar o diagnóstico. Hoje, é lei que todo pediatra tem que fazer a avaliação do desenvolvimento formal das crianças. Então, agora, aquela parte da caderneta da criança, que tem a parte do desenvolvimento, ela tem que estar preenchida obrigatoriamente. O pediatra tem que preencher e os pais também podem preencher. E também tem outros testes de triagem, um é o MCHAT-R, que a gente fala, que estão disponíveis, a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, a gente fez um manual para treinar as pessoas para poder responder esse questionário. Ele é muito simples. E ali ele vai falar se tem risco de ter autismo ou não. Se tem risco de ter autismo, que deve procurar um profissional especializado. Se não tem risco, claro que cabe toda a orientação sobre estimular, ter carinho, afeto, brincar, ler, conversar muito. Criar vínculos, Criar vínculos, tirar as telas. Até 2 anos a recomendação é 0 de tela, 0 tablet, celular, televisão. Nada disso, né? Nada disso. Olha o que a gente vê nos restaurantes, você vê bebê lá que não consegue nem segurar o celular direito. Mas já está com um tablet na mãozinha, um tabletzinho para brincar. Essa resposta dela tem muito a ver com a pergunta da Sara, aquela de Igarapé. Ela está perguntando se no teste do pezinho é possível detectar algum tipo de autismo? Não, também no teste do pezinho não é possível detectar. O autismo, como eu falei, ele é diagnóstico clínico. Quando a gente tem um paciente com autismo, aí você pode fazer alguma investigação genética, dependendo das características desse paciente. Porque o autismo, ele está acompanhando muitas outras doenças. Então, tem várias síndromes genéticas que vêm acompanhadas do transtorno do espectro do autismo. Aí cabe um médico especializado fazer primeiro as escalas para avaliar se esse paciente tem a triagem positiva para autismo, depois se ele tem o diagnóstico de autismo e depois se tem a necessidade de alguma investigação mais aprofundada para pensar-se no diagnóstico. E também nessa etapa toda é muito importante ouvir os pais, a família e a escola, se essa criança já estiver na escola, porque todas as informações elas vão sendo agrupadas para a gente montar esse quebra-cabeça e conseguir dar o diagnóstico. Mas vou reforçar, o diagnóstico é feito por escalas internacionais. Hoje a escala que é mais bem definida para o autismo, ela chama ADLS. Então, não é assim olhar para o menino e falar ele tem autismo, né? Tem que ter um critério bem
rigoroso para a gente Por poder isso dar que é esse até diagnóstico. difícil dar o diagnóstico, né, doutora? Isso. Estou aqui com a Carolina, ela que é de João Molevade. Alô, João Molevade, obrigada pela audiência. Ela está falando que a filha dela hoje tem 7 anos, mas o diagnóstico foi feito a partir dos 5 anos e foi por meio da escola que ela conseguiu entender que a filha tinha essa situação do autismo. É muito comum as escolas encaminharem as crianças para medicina, para serem aí diagnosticadas? Sim, então, na realidade, do pediatra no Brasil e lá na clínica, bora brincar que a gente atende, e na universidade, o que a gente observa é que como os pais não têm essa experiência com os bebês, eles acham que está tudo bem. Quando essa criança vai para a escola, aí o professor que tem mais experiência, que observa as outras crianças, aí ele começa a falar, olha, esse bebê está diferente, essa criança está diferente. Então aí, muitas vezes chama os pais e pede para que os pais levem essa criança em um profissional especializado. Muitas vezes os pais até vão contra isso. Falam, não, tem meu uma filho não tem nada, né? tem uma resistência, porque é muito difícil entender e aceitar que seu filho tem um atraso. Só que é muito importante os pais levarem o quanto antes, porque quanto mais precoce você detectar alguma dificuldade nessa criança, mais fácil de moldar o cérebro para que a criança supere essa dificuldade. E os pais ficam resistentes justamente assim, mas meu filho é autista. Ainda tem muito preconceito ao redor desse tema, né? Em volta desse tema. Tem muito preconceito e a primeira coisa é a gente pensar isso. Tem um atraso, é possível estimular o cérebro para que essa criança supere esse atraso. E quanto mais precoce, maior a neuroplasticidade que a gente chama do cérebro, ou seja, a capacidade do cérebro de se moldar e de se adaptar diante desses estímulos. Então, reforço. Observou que a criança tem algum atraso, não é assim, vamos esperar, é o tempo dele. Isso já é coisa do passado, não existe isso mais. A saúde pública hoje está preparada para identificar ou diagnosticar isso? Nós temos feito várias campanhas, várias palestras. Lançamos agora recentemente um documento completo que ele está, inclusive, liberado para todos. Onde acessar? É no www.sociedadebrasileiradepediatria.com.br. Sociedadebrasileiradepediatria.com.br. O documento sobre transtorno do espectro do autismo. Nós pedimos para que esse documento ficasse em aberto diante dessa demanda da sociedade, né, dos profissionais, de entender um pouco mais. Porque a gente sabe muito bem que numa família que o cara tem plano de saúde, pode procurar assistência médica mais rápida, etc. Mas na classe mais humilde do país, né, essas coisas são difíceis de serem identificadas, até porque, até mesmo por ignorância, as pessoas vão deixando para depois, né? Como hoje a gente tem essa lei que define que a gente deve fazer a triagem em todas as crianças do desenvolvimento, essa realidade vem sendo modificada. Então, tanto nos postos de saúde, pelo SUS, todas as crianças precisam de passar pela avaliação do desenvolvimento por essa questão da triagem. Então, a gente vem mudando essa questão do diagnóstico. A questão toda é assim, como a gente vai ajudar essas crianças num tratamento posterior? E aí cabe muito a gente orientar os pais sobre a estimulação desde pequenininho, porque detectou que tem um atraso. Vamos conversar com esses pais para eles poderem, então, interagir mais com as crianças, sorrir mais, ler o livrinho todo dia para a criança desde que ela nasce. Importante a gente ressaltar isso. Isso é importante mesmo. Muito, muito importante. Eu sei que a tua netinha que foi... A gente lia para ela desde pequenininha e ela adora a leitura por causa disso. Que lindo. Estimula, né? Estimula. E é o exemplo. Os pais hoje estão ficando muito conectados e estão desconectando das crianças. Às vezes dá até o celular para a criança para ter mais tempo, né? Isso. Tem uma pergunta aqui curiosa, da Verônica, ela que é do bairro Dom Cabral, obrigada pela audiência. Ela está perguntando o seguinte, olha, a doutora falou em criança autista que gosta de dinossauros. Essa característica de gostar demais de dinossauros é própria do autista? Pergunto porque conheço 2 crianças que são autistas e que, coincidência ou não, têm certa fixação por dinossauros. Na verdade, não é característico da criança com autismo. Meus filhos adoravam dinossauros. Os meus também gostam. É fantástico, né? Os dinossauros, então, assim, tem vários tipos diferentes. Eles não estão mais aqui conosco, então assim, algo fascinante. Adoram, né? Isso, aquelas exposições, né? Com os ossos dos dinossauros. Então, é algo muito mágico, muito fascinante. Agora, eu citei o dinossauro porque a criança com TEA, que a gente fala do transtorno do espectro do autismo, ela realmente pode ter interesse restrito.
restrito. Tem algumas que têm interesse por letras. O menino tem 2 anos de idade e começa a querer brincar só com letras ou só com números. Outro tem interesse só em calendários. Outro tem interesse no Michael Jackson, sabe? Então, assim, varia de criança para criança. Só que esse interesse restrito, você oferece outros brinquedos, tenta oferecer outros estímulos, e a criança não quer outros estímulos, não quer outros brinquedos, isso aí que chama atenção. Ela tem uma resistência, ela quer só aquela rotina, e quando muda de rotina, ela tem uma grande resistência em aceitar outras brincadeiras e outros estímulos. Doutora Lilbiana, o nosso tempo venceu. Né? A gente podia ficar aqui há mais tempo falando de autismo, né? Porque eu acho que é um tema muito importante e que vai chegar, né, nas casas, as pessoas podem ajudar a identificar esse mal terrível que acomete as crianças. Mas eu quero agradecê-la e a gente vai voltar aqui, a senhora vai voltar aqui outra vez para a gente dar sequência nesse assunto. Sim, com certeza. Tá legal? Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigada, senhora. Muito obrigado, Gratidão. Patrícia. Gratidão e alegria. Gente, até amanhã.